Muito boa noite, olá você que nos acompanha em mais um programa Conversa Salgada. Programa Conversa Salgada que está dedicando ou dedicou o mês de março inteiro com entrevistadas. Era o mês da mulher, o ano da mulher, todos os dias são delas, mas dedicamos um mês exclusivo para falarmos com o público feminino de assuntos atinentes a elas. E que, obviamente, também interessa o gênero masculino, porque quanto mais conhecemos as mulheres, melhor conseguiremos nos relacionarmos em termos de sociedade. Então, nosso texto de introdução, ele se volta a isso. Durante todo o mês de março, o programa Conversa Salgada trouxe entrevistas com mulheres que desenvolvem trabalhos significativos para a sociedade. Elas comprovam aquilo que todos devem saber, a importância e a capacidade das mulheres. Essa importância, essa capacidade, ela é vital para que tenhamos um desenvolvimento social. Contudo, entretanto, existe algo que ainda nos incomoda e que é uma realidade vivida em todas as cidades e Paranaguá não é diferente. Me refiro à violência. Por isso, enquanto mulheres conviverem com a insegurança em nossa sociedade, devemos estar aqui para abordar esse assunto e chamar a atenção de todos, para que haja fim a esse problema que nunca deveria ter existido. Mas, como ele existe, eu converso nesta noite com a professora e instrutora de defesa pessoal para mulheres, Janaína O'Donnell. Também já peço para que a presença dela no nosso vídeo já fique marcada. E com a jornalista Andressa Costa, que sugeriu a pauta. Ambas fazem parte de um grupo de mulheres que lutam para que todas elas tenham uma vida feliz e, sobretudo, em paz. Janaína, obrigado pela sua presença. E já de imediato eu te pergunto, por que as mulheres não vivem em paz em nossa sociedade? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Andressa. Obrigado, Salgado, pelo convite. É uma construção histórica, né? O lugar que a gente ocupa na sociedade hoje, então não vai ser tão simples quanto parece. E eu acho que o mês de março é sempre muito importante, não para a gente comemorar, né? Mas para a gente trazer reflexões a respeito de passos que nós já conseguimos avançar, com certeza, né? Nós temos hoje muito aparato jurídico, muito aparato policial já preocupado em defender as mulheres, em nos proteger, mas a gente tem muito para avançar ainda, né? Você falou de números aí, né? Paranaguá, saiu uma pesquisa esse mês, e Paranaguá é a cidade mais desafiadora para mulheres viverem no Brasil hoje. Entre vários dados coletados, foi por causa do nosso número da população em relação com o feminicídio, né? Acabou dando uma relação alta, e também pela nossa baixa representatividade na política. Mas são coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, né, Des? Como mulheres, a gente acaba percebendo, e então a gente está culturalmente tentando mudar como formiguinhas. Às vezes a nossa postura diária, rotinas que a gente aprendeu que era assim para fazer, né? Muitas vezes a gente questiona que os homens são machistas, mas nós também somos, né? Então a gente tem que todo dia reconstruir pecinha por pecinha para que a gente mude o contexto como um todo. Isso vai tempo, mas se a gente não se mexer, daqui 10 anos a gente vai estar no mesmo lugar ou pior. Então eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha aí. Essa é uma tarefa, né, de que aos poucos a gente consegue, ou a intenção é essa, conseguir mudar uma realidade que ela é imposta de uma forma muito cruel, e percebemos isso no nosso cotidiano, né? São as notícias, não só em Paranaguá, mas em todo o Brasil, elas não são nada agradáveis quando se refere à questão do feminicídio, a crescente. E aí, Andressa, eu te pergunto, você se tornou uma ativista dentro dessa área, e eu te pergunto o porquê. Então, boa noite para vocês, desculpa, boa noite, Angel, boa noite, Jana. Bom, eu já passei por uma questão de violência doméstica, e até você perceber aonde você está e como é que você chegou até lá, isso demora bastante. E quando você sai, você tenta entender tudo isso, você tenta entender como é que você entrou, e quais foram os mecanismos que te levaram até lá. Daí você começa a perceber um monte de coisas, e é claro que quando você sai, a única coisa que vem na tua cabeça, o que eu faço para não voltar lá, né? Então você começa a estudar diferentes formas para você não retornar àquele lugar.
né? Um lugar de vítima, um lugar de uma fragilidade onde qualquer pessoa pode chegar e pode te quebrar, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, você tenta se blindar de várias formas, né? Essa foi uma das formas que eu encontrei o Krav Maga na minha vida. Uma forma de tentar me fortalecer, de uma forma de tentar também me defender fisicamente, e com isso também tentar fortalecer o meu mental, espiritual, enfim. Janaína, esse relato da Andressa, ele, para quem não a conhece, ele choca, né? Mas a gente, infelizmente, não é um caso isolado. A gente, certamente, os números aí estão aí para mostrar algo muito desagradável. O que você tem a dizer a esse respeito do seu contato com mulheres que vêm até você para buscar o apoio necessário para que haja uma mudança na sua forma de viver, em cima disso tudo que a Andressa mencionou? Então, vamos lá. A parte da violência doméstica, né, como a Andressa mesmo falou, ela é muito difícil da gente identificar. Porque quando você está dentro do problema, você acha milhares de desculpas, né? Como eu disse, por essa construção cultural de que a gente tem que ser a mulher sábia do lar e a gente tem que controlar as coisas e que a gente não pode provocar o marido, enfim. Então, existe toda uma construção em torno disso. E existe o ciclo da violência, né? E quando esse ciclo da violência ele é identificado, então como é que ele começa? Ele começa com uma relação de tensão, onde começa a pessoa a baixar a tua autoestima, aí depois começa a tirar o teu dinheiro, daí te priva da liberdade, e ela culmina com a violência física. Ninguém chega direto na violência física com uma mulher, quando está dentro de uma relação. Existe toda ninguém uma se apaixona. E ninguém se apaixona por um abusador, você se apaixona por um príncipe, né? Isso. E daí o que acontece? Quando culmina na violência física, esse ciclo tende a se repetir, né? Aí ele pede perdão, ele se arrepende, existe a lua de mel, aquele arrependimento que dura um tempo e depois começa tudo de novo. Então, aí é que vem a importância das redes de apoio. Quando a gente conversa com outras mulheres que passaram pelo mesmo problema, identifica o mesmo comportamento, é muito importante a gente ver que não é coincidência, é padrão de comportamento. Então, quando você identificar esse padrão de comportamento dentro da tua relação, você já tem que começar a se planejar para sair daquela relação. E mais importante do que isso, e eu falo muito nas minhas aulas de defesa pessoal, né? A minha arte marcial é o jiu-jitsu, então é diferente da dessa, mas ambas estão preocupadas em fazer que as mulheres tenham sobrevida nessas situações, mas Exatamente. o que eu sempre acabo comentando com elas, a gente não quer ensinar vocês para que vocês precisem usar dentro do relacionamento, por exemplo. A maior parte das agressões físicas, elas são por parte de companheiros ou ex-companheiros, né? O feminicídio é a mesma coisa. Ou dentro, familiares, né? Então, para que nesse processo de treinamento das habilidades físicas, você vai se construir como uma mulher mais forte e que vai tomar decisões mais acertadas para a sua vida. Então, uma mulher frágil, com um corpo fraco, com um emocional doente, é uma mulher facilmente manipulada. Então, claro que existe todo um trabalho para que ninguém quer que uma mulher seja forte, né? Então, existe todo um trabalho cultural para que a gente... E não estou falando de ser marombeira, estou falando forte. Fisicamente, sim, porque a gente precisa conseguir correr, a gente precisa fazer uma mínima força para se soltar, né, de uma situação de perigo, e mentalmente forte e espiritualmente forte, né, como um todo. Então, é muito importante que, para a violência doméstica, quando ela for identificada, que a gente busque rede de apoio. Tem muitas famílias que não são redes de apoio. Ao contrário, né? Elas apoiam, às vezes, o marido e falam, eu não quero minha filha separada, eu não quero a minha família, da minha filha destruída. Então, a gente tem que buscar apoio, às vezes, em amigas, no trabalho, na academia, né? Então, vai no teu grupo do Krav Maga, vai no teu grupo do Jiu-Jitsu, e ali você vai ter suporte necessário para você fazer suas melhores escolhas. Assim, o que a gente percebe é que é um ensinamento que ele é multidisciplinar, né? Ele não se trata apenas de uma questão física, quando você menciona a questão mental, a questão psicológica, porque existe já, quem sabe, uma construção mental histórica de que você precisa, digamos assim, ficar subjugada dentro de um relacionamento. E aí eu te pergunto, Andressa, quanto tempo dura para que você consiga virar a chave?
Qual é o tamanho desse processo para você conseguir entender que tudo que você aprendeu você precisa desconstruir para você construir uma nova forma de pensar? Demora um pouco, sim, porque o abuso, ele sempre começa assim, nossa, você vai com essa roupa? Nossa, mas essa roupa tá meio estranha para você, né? E assim começa a te podar. Nossa, você vai sair com aquela tua amiga? Nossa, mas aquela tua amiga não é boa companhia para você, né? Mas assim, veja só, eu estou tentando te proteger, e você começa, no começo, a entender isso como formas de proteção, como formas de amor, e até você desprogramar o teu cérebro, né, e começar a ver isso como formas de cercear a tua liberdade, como formas de te recriminar e te prender mesmo dentro de uma redoma, te limar de vários prazeres assim da vida, como sair com os amigos, conversar, estudar, enfim, várias coisas, demora um pouco. E a violência física, ela é o último estágio. Até lá você já passou pela violência psicológica, a violência emocional, às vezes a patrimonial, enfim, já passou por uma série de outras violências. A violência física é geralmente o último estágio, né? Então, assim, demora muito. Então, quando acontece a violência física, ali você já chegou no teu limite, você já chegou no teu estágio, e ali para você já acabou, há muito tempo. E você sair dessa relação e desconstruir na tua cabeça tudo que você viveu, que era tudo uma ilusão, era falso, era mentira, não existia, era tudo uma manipulação, é muito difícil. Mesmo, e assim, isso é uma questão, é bom a gente deixar bem claro, independente de classe social, independente de fator financeiro, independente de se você tem ensino superior, se você não tem, independente de qualquer coisa, isso pode acontecer com qualquer mulher vulnerável. E é por isso que a gente tem que criar mecanismos poderosos dentro da sociedade, seja com defesa pessoal, ou seja com outros mecanismos também, para poder dar empoderamento para a mulher, para que a mulher faça, sim, tenha proteção, tenha melhores escolhas, tenham, sim, também rede de proteção, para evitar esse tipo de coisa, porque isso pode variar anos, enfim, pode demorar décadas, enfim. Janaína, o que a gente também tem como informação é a questão da dependência financeira que muitas mulheres acabam tendo do seu cônjuge, né? E isso acaba criando um aprisionamento, né? Você trabalha justamente nesse sentido da mulher ter uma vida patrimonial, uma vida financeira independente, para que aí sim consiga, ao perceber todos esses inícios de ações que vão culminar certamente numa violência física, e conseguir se desvencilhar desse relacionamento? Com certeza, isso é ponto pacífico em todas as aulas, né? Falar sobre capacitação da mulher, sobre profissionalização. Eu faço parte também aqui do Conselho de Saúde, procuro participar, Conselho da Mulher, né? A gente está sempre na parte pública, por quê? Nós, por exemplo, eu, a Andressa, outras tantas mulheres que a gente pode trabalhar no seu meio, todas nós podemos influenciar mulheres no nosso meio, e a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha sim. No entanto, chega na hora de desenvolver políticas públicas que realmente façam por nós, a gente precisa de verdade que isso aconteça. Então, por exemplo, começam a fazer as câmaras das mulheres, essas entidades que não são oficiais, né? Aí vai fazer curso de artesanato, curso de bolo de pote, curso de não sei o quê. E a minha briga é sempre essa. Eu falo, gente, nós vivemos, estou falando da nossa realidade aqui, né? Nós vivemos numa cidade portuária, nós temos um mercado extremamente promissor e especializado. Então, nós queremos as mulheres trabalhando nesses lugares. O que a gente vê, às vezes, nos relacionamentos, são as mulheres fazendo o seu trabalho lá para poder ficar com os filhos em casa. Quando se separam ou precisam se separar, o marido passou anos se qualificando, ele tem uma condição muito melhor no mercado de trabalho e ela passou a vida fazendo curso de artesanato. Então, a gente tem que pensar, sim, na profissionalização, na especialização da mulher e do que a gente precisa do poder público. Por que a mulher, para trabalhar em paz, precisa? Que seus filhos estejam na escola, por exemplo, né?
em tempo integral, com uma educação de qualidade, com um contraturno de qualidade, com esporte, aí a gente consegue trabalhar em paz. Então, a gente precisa do poder público também nos ajudando, para que você tenha com quem contar, porque não é todo mundo que tem rede de apoio com quem contar. Então, com certeza, isso é determinante nas escolhas das mulheres, a parte financeira. Nós temos hoje uma pesquisa da Forbes, né, que fala que vão levar 131 anos para nós mulheres adquirirmos igualdade no trabalho. Então, igualdade com os homens, né? Então, a gente pode acelerar esse processo, mas a gente vai ter que correr atrás também, vai ter que estudar, vai ter que se capacitar, porque se a gente aceitar sempre o subemprego, sempre os serviços acabam ficando muito para a mulher, né? A parte de serviços, e a gente não for para os outros caminhos também, vai ficar difícil da gente conseguir ficar numa relação de igual para igual. Eu sempre falo assim, ó, a gente não quer o lugar de ninguém, a gente quer o nosso lugar. Então, quando você vê cargos executivos em empresas aqui, você vê sempre são cargos ocupados por homens ou pessoas de fora da cidade. Então, a gente tem que se capacitar para esses cargos também. A gente teve agora a primeira vez que teve oportunidade para mulheres fazerem o concurso do OGMO, né, do trabalhador portuário avulso. E foi muito, assim, histórico isso, né, muito legal. No entanto, a procura foi de 20% do número de inscritos era de mulheres, e a escolaridade é baixa, tá, gente, era 6º ano só. E, mesmo assim, as mulheres não procuraram. Então, a gente também tem que estimular as outras mulheres, né, a gente que tem essa visão tem que estimular outras mulheres a buscar esses lugares. Andressa, pela fala da Janaína, a gente corrija se eu estiver errado, Jana, mas o poder público, historicamente, eu não estou me referindo gestão A ou B, deixou a desejar. E aí a pergunta, continua deixando a desejar? Continua, infelizmente continua. E é uma passividade não só do poder público, mas também da sociedade e da comunidade como um todo. Um exemplo disso é a nossa Câmara atual. É incrível que numa cidade como Paranaguá, nossa representação feminina seja apenas irrisória de 2 vereadoras. Oi? 3 mulheres. 3 mulheres, isso, de apenas 3 mulheres, a nossa representação é mínima. Então, assim, se a gente não tiver essa união, essa luta, né, em torno de conseguir com que a gente consiga alcançar mais, propor mais projetos e ter esse apoio do poder público, é difícil a gente ter essa equiparidade com os homens. Eu até confesso, Andressa, para você, que me estranhou bastante, e não foi pouca estranheza, falando da Câmara, porque nós temos lá uma vereadora, a Tenide Xavier, ex-secretária de Educação, uma pessoa que tem um trabalho também voltado à área da mulher, e ela não ocupa a presidência, no caso, ao cargo maior da Câmara Setorial da Mulher, que não é o nome mesmo, Procuradoria Especial da Mulher. Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara Municipal, ela é exercida pela vereadora Lena, da Ilha dos Valadares. Porém, nada contra a Lena, mas o conhecimento da Tenille, particularmente pelo que eu conheço, para essa luta, esse engajamento, na opinião desse jornalista, é maior, e aí eu estranhei a escolha pela Lena. Mas, ela além de ser muito maior, ela é muito, muito experiente com relação a nisso, e ela conhece muito o trabalho das Parnanguaras, muito de perto, e há muito tempo ela está angariando lutas femininas, ela puxa a bandeira mesmo, ela é uma pessoa que merecia mesmo estar à frente de um trabalho como esse. Nós também, salvo engano, também tentou uma vaga no Poder Legislativo, não teve êxito. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, a mulher, em número, o número de eleitoras é maior do que o número de eleitores. O que acontece? Mulher não vota em mulher por ciúme, por vaidade, por inveja, pelo quê? O que acontece? Eu tento fazer um mantra de dizer que mulher vota em mulher sim. Eu acho que a gente tem que construir um capital político maior, né? Eu acho que quando você tem um capital político de verdade, assim, que as pessoas não questionam em nenhum momento o que você está fazendo, por que você fez essa escolha, aí você está com o teu
teu capital político construído completamente. Talvez ou só para cumprir tabela, né, dentro da chapa. Isso, nossa, isso foi demais, e teve muita gente, né? Mas eu acredito, tanto que eu vou de novo, né, só para avisar, porque eu acredito que se ninguém mais te questionar, por que você está querendo fazendo isso? Tipo, olhe para tua cara e fala, obviamente que essa pessoa tem que estar lá, então, mas mostrar, né? Tem coisa que a gente faz e não mostra, e eu também aprendi que essas coisas tem que fazer mostrar, né? Então, essa parte do construir um capital político, mas você tem que mostrar sobre isso, né? Mostrar além do seu trabalho, porque o trabalho realmente, às vezes, as pessoas não avaliam tanto. Você tem que mostrar esse paralelo político. Falando sobre política, né? O caso da Tenille, ela mesma, em todos os lugares que a gente está, ela fala publicamente isso, que o preconceito que ela sofre é diário no trabalho, né? Então, é muito difícil, porque, além disso, eles têm uma bancada diferente da dela, né? Ela fica como oposição, e para além disso, misoginia total no ambiente. Então, ela começa a falar, ela foi fazer um voto, o companheiro falou assim, mas a senhora, tipo, esse já é voto vencido dela, mas eu quero que esse meu voto aconteça. Então, a gente estimula ela, fala assim, bota tudo na rede, porque daí todo mundo vai ver que isso acontece, né? Então, não tá fácil também para quem tá lá, imagine quem, né, para quem tá tentando estar. Mas eu tenho fé de que a gente vai aumentar essa representatividade nossa lá, com certeza. Nós somos 52% do colégio eleitoral, não é possível que a gente vai estar nesse número lá, né? Por tanto tempo. Concordo. E aí, quando estou entrando nessa questão da política, né, é por dois motivos. O primeiro deles é que o mês de março passou, particularmente não vi ação nenhuma a respeito de uma melhora na questão do trato desses assuntos enquanto políticas públicas, ideias, enfim, não vi nada. Aí, posso estar enganado. E a outra questão, o que me preocupa, e é uma preocupação bem maior do que essa primeira, é que recentemente passou uma matéria no Fantástico, aliás, no último domingo, né, em São Paulo, uma menina caminhando por quilômetros, rua escura, etc. Eu falei, ela não está em São Paulo, ela também está em Paranaguá, essa menina. E a nossa cidade, ela não oferece segurança. E eu sou homem, óbvio, mas nós, homens, precisamos nos preocupar como se fôssemos mulheres. Porque, para nós, é o que eu mencionei numa entrevista recente aqui, do Conversa Salgada, se me roubarem, é um tênis, é um celular. A mulher não, ela pode sofrer uma outra violência. E aí a reflexão que eu deixo é a seguinte, né? Ou a gente toma partido para que essas coisas mudem de cenário, para que a gente tenha uma política pública de uma melhor iluminação, de uma melhor estrutura de segurança pública, esses assuntos não sejam deixados em gavetas ou só colocados quando de forma oportuna, ou a gente vai passar por situações que, quando não é uma pessoa desconhecida, como foi a menina, desconhecida minha, né? A menina que sofreu a questão do estupro no posto de combustível, mas vai ser uma conhecida e vai doer igual ou pior. Então, a gente não pode permitir essa situação. E o Conversa Salgada, esse mês, ele se propôs a fazer justamente isso, chamar a atenção a esse assunto. E eu torço muito para que você, Janaína, tenha esse fortalecimento mental de que você é uma representante ativa e que emerge da sociedade. Não é alguém que quer estar por questões de poder, quer estar porque, de fato, você representa outras mulheres. E é bem importante também a gente lembrar, né, que muitas vezes a gente está falando aqui do nosso trabalho diário, que é com a defesa pessoal, que é fortalecer mulheres, né? Eu penso que eu fortaleço laços entre mulheres, porque a gente precisa se unir cada vez mais. Então, fortalecer laços e fortalecer os corpos das mulheres para que a gente consiga se posicionar socialmente, mas não adianta nada se a gente não tiver essa parte estrutural. Exatamente, eu pensava a mesma coisa. Dei aula em vários lugares nos bairros mais periféricos aqui, e as mulheres voltam tarde, porque trabalham de turnos, né? Voltam de bike para casa, 2, 3 horas da manhã, voltando dos turnos da madrugada. Então, não tem a menor condição de segurança para a mulher. Na verdade, falta segurança de tudo, mas aí, para a mulher, tem essa parte da violência sexual, que é tão traumático, né? Só quem passou por isso sabe. Então, a gente fazer o nosso papel de formiguinha vai ser muito importante, sim, mas
falar sobre urbanismo, por exemplo, é falar sobre defesa da mulher. Então, falar sobre estrutura de estrada, sobre iluminação pública, é falar sobre defesa da mulher. E por isso que a gente tem que estar nesses lugares, porque se não tiver o olhar da mulher nesses lugares, vai ter o olhar lá do engenheiro que está estudando a estrutura, ver se o dinheiro basta, não sei o que lá, mas a parte diária de quem está passando lá não está sendo lembrada. Perfeito, essa sua análise ela é sobretudo correta. Você pode questionar uma ou outra questão, mas o teu pensamento é o pensamento que deve vigorar, porque quem passa essa violência desse medo na rua, numa rua escura, não é o homem, é a mulher. Por isso a importância da presença da mulher, principalmente na política, porque é ali que as canetas são assinadas para que alguma coisa mude em termos de cidade e aí, consequentemente, de sociedade. Deixa eu só, nossa meia hora de conversa, eu sempre gosto de ler aqui os comentários das pessoas. Edneia, que estão nos assistindo. Edneia do Rocio, admiro os três, muito obrigado, Edneia. Manuel Aleixo, boa noite, grande Jana. Manuel foi vereador. Emanuela Alves, Jana maravilhosa. Thaís Valim também deixa ali aquele sinalzinho de força da mulher. A Sayonara Odomel, deve ser parente. Perfeita essa live. A Emanuela Alves, lembrando que a maioria das mulheres seguem o voto do seu marido, e isso é uma verdade, né, Andressa? O homem acaba até conduzindo a mulher, pressionando-a a votar naquele candidato, porque ele, porventura, vai me ajudar em alguma coisa aí. Isso é o que mais acontece, né? Tipo, você que é jornalista também, já trabalhou em campanha política, sabe das coisas que acontecem nos bastidores, né? Janaína participou de uma campanha política aí e também sabe o que acontece. É difícil para nós mulheres, assim, realmente, e esse papel que a Janaína está fazendo de fortalecer esses laços femininos é muito importante mesmo, porque, assim, constrói uma rede de apoio, e a gente precisa ter essa rede de apoio para que, assim, a gente consiga que projetos vigorem. A gente precisa de inúmeros projetos voltados para a mulher, não só de defesa pessoal, mas projetos que incentivem a mulher a ir para frente, projetos que trabalhem a autoestima da mulher, que trabalhem o psicológico da mulher, que trabalhem a força interna da mulher. Sobre isso, tá bem complicado, e assim, a questão do poder público, a iniciativa privada também, a gente tem inúmeras empresas portuárias aqui em Paranaguá, e a gente precisa que essas empresas se posicionem mais também, não só no mês de março, com ações e tal, mas a gente precisa que essas empresas contribuem, transformem as comunidades onde elas são instaladas durante o ano todo, elas estejam junto com essas mães, com essas mulheres, principalmente com mães que são solos, né, que tem essa batalha diária de trabalhar e criar os seus filhos, essas mães solos que nos bairros mais periféricos estão cheios, que essas empresas estejam junto com essas mães, com projetos que sejam recorrentes e que vigorem durante o ano todo, não apenas em março, para tirar foto em jornal. Para falar em jornal, eu fico feliz, Andressa, em saber que, por exemplo, né, na Ilha do Mel, por exemplo, né, tá a Luísa Rampelotti lá fazendo um ótimo trabalho e, consequentemente, levando referência ao mundo da mulher para o rádio. A Aline Benvenuti na Folha do Litoral. Sim, exatamente. A Jéssica Fernandes, dona de um jornal. Eu imagino a luta mental dela para conseguir manter o jornal e contratando mulheres, como é o caso da Maíse. Então, na área da comunicação, certamente estou esquecendo de outras aqui, mas a gente está bem servido, porém, a gente, como você mencionou, empresas, Janaína, precisam ter lideranças femininas para que haja uma cultura da proteção da mulher, da questão da valorização, ampliada também para o seu ambiente de trabalho, né? Com certeza. Eu faço bastante palestra em empresas, a gente faz daí tipo uma vivência, um pouco de prática, um pouco de teoria, e a primeira coisa que eu faço é enaltecer a empresa que traz à tona esse assunto, porque o simples fato da empresa autorizar uma ação
que vai falar sobre defesa da mulher, já mostra que ela está preocupada com isso. No sábado, no domingo, quando apareceu lá no Fantástico o depoimento da menina, eu não tinha ouvido a voz dela falar ainda, tirando do vídeo do estupro, né? Mas ela é uma menina que, se vocês ouvirem depois do depoimento, ela é uma menina que está muito bem informada dos direitos dela, ela está muito forte no depoimento dela, no sentido de saber que ela está certa. Então, o fato da gente falar isso, por exemplo, nas empresas, é muito importante porque você passa informação. Você vai sair daquele senso comum, e na empresa isso é muito, né, forte, de você baixar a cabeça, de você receber, muitas vezes, toques no seu corpo que você não autoriza, e às vezes a gente foi sempre educada, né, para não procurar intriga, para não ser barraqueira, ou como os homens às vezes costumam fazer, de falar assim, o que você está achando que eu quero alguma coisa com você, se enxergue, né? Nos diminuir para tentar justificar o erro dele. Então, eu sempre falo nas palestras de empresas que nós precisamos devolver o constrangimento daquele que nos constrange. Então, a defesa pessoal, ela vem até para isso, para você treinar, verbalizar que você quer uma distância, que você não precisa me dar beijo todo dia de oi, eu não gosto que... Você pode ficar um pouco mais longe, por gentileza? Podemos conversar nessa distância? É educado, é cordial, não tem problema. Então, é importante que a gente faça, ensinar as meninas a se colocarem dessa forma, porque impor limites. Impor limites. E tem coisa que eu falo da parte prática da defesa pessoal. Eu não quero que você chegue na tua empresa e vá fazer um estrangulamento no teu colega de trabalho, não é isso. Mas não é necessário. Não é necessário. Você treinar o estrangulamento 2, 3 vezes por semana com as tuas amigas vai fazer com que você não tolere que ele chegue perto de você sem a tua autorização, ainda mais no ambiente de trabalho. Exatamente. O curioso é que, assim, quando eu fui fazer o primeiro contato contigo para fazer a entrevista, e a palavra ou a frase defesa pessoal, me vem à mente o quê? A defesa pessoal literal, contra uma situação onde a mulher pode estar na rua e aí algum homem vem atacá-la e ela vem e se protege. E aí você me explicou, de uma forma bem tranquila, de que a defesa pessoal ela está em outras áreas, e uma delas é justamente essa que você mencionou, a questão de não permitir que hajam ataques, que não necessariamente possam ser físicos, mas sim verbais, enfim. Então, assim, eu confesso a você que até os comentários aqui são muito legais, né? Quando eu trago algum convidado e as pessoas enaltecem essa convidada, eu fico feliz, de verdade. Elaine Barreto, Jana maravilhosa, sua influência vem ajudando, olha o plural, as mulheres a se posicionar com mais confiança e sem medo. Muito legal essa declaração. E eu quero fazer também o registro da minha esposa, Karina Buquaitz, advogada, e ela menciona: é possível, no divórcio ou na dissolução da união estável, a ex-esposa ou ex-companheira fazer pedido de arbitramento de pensão alimentícia ao ex-marido ou ex-companheiro, comprovando a dependência econômica durante a constância da união. Ou seja, as mulheres precisam conhecer seus direitos. Perfeito, é isso aí. O esclarecimento, né? E os dois lados acabam funcionando assim, né? O agressor, ele continua sempre nesse caminho porque ele tem a certeza da impunidade, e a gente acaba trabalhando no silêncio, porque a gente fala, não vamos falar se ele está sendo só acusado, ele ainda não foi condenado, né? Então, a lei do silêncio e a certeza da impunidade fazem ele continuar agindo. E a mulher também, porque a gente fica achando que sempre a gente vai estar errada. Então, muitas mulheres me procuram, porque eu era da antiga gestão, eu fazia parte do Conselho Regional de Educação Física, do CREF. E, então, quando as mulheres não tinham mais nenhum recurso, elas vinham até mim e falavam: Jana, pelo amor de Deus, o Conselho consegue fazer alguma coisa? De casos de abuso que aconteceram em academias aqui de Paranaguá, e acabava que elas, na delegacia, não conseguiram resolver nada, aconteceram ainda, 2024, tá, gente? A menina me mandou mensagem, falou que foi questionada lá ainda, tipo, sofria violência doméstica do marido, e a pessoa que a ouviu era uma mulher, e falou: bom, você já sabia disso quando casou com ele. Ou o caso da outra menina que
sofreu importunação sexual dentro da academia, também não foi ouvida dignamente na delegacia. Então, a gente tem que falar muito sobre isso e fazer essa rede de apoio para que as mulheres tenham a certeza de que elas estão tomando a atitude certa. É muita dúvida que surge nessa hora. Ai, será que estou fazendo certo? Ai, meu Deus, mas vou acabar com a vida dele. Engraçado que com a vida dela, com o emocional dela, ela pode acabar. Isso que eu não consigo entender, né? Então, a gente tem que se fortalecer, fazer os nossos grupos serem mais fortes, para a gente poder dar apoio para quem não tem suporte emocional ainda, para bancar uma denúncia, para bancar uma verdade. O engraçado, Jana, só um pouquinho, Angel, o engraçado é que cada vez mais as mulheres precisam de cada vez mais provas para provar esse abuso, né? Um exemplo disso foi a menina que foi atacada no posto. Se não tivesse a gravação, mas tem a gravação, tem o vídeo, pois será que foi, será que não foi, mas a palavra dela contra dele e tal, mas vai saber o que aconteceu de verdade, mas tem o áudio, tem o áudio, então peraí, vamos ouvir o áudio, sabe? Então, assim, cada vez mais as mulheres precisam... Ela disse não. Exatamente, então, assim, cada vez mais as mulheres precisam de mais provas para comprovar esse abuso, então, assim, é desgastante, sabe? Então, você conviver... Eu escuto bastante relatos também, então, para muitas mulheres, o deixa disso para não se incomodar, para não ir a fundo disso por esses motivos. Não quero me desgastar na delegacia, não quero ouvir certas coisas, não quero passar por esse tipo de constrangimento. Então, assim, para nós ainda existe essa lacuna, assim, da questão da credibilidade. Se o magistrado de primeiro nome Brian, eu não me recordo o segundo, senão eu falaria, porque os jornais omitiram o nome do juiz que deu a liberdade para aquele homem... Elemento. Criminoso. Aquilo me causou espécie, como a mídia tem medo do judiciário, tem medo de dizer o nome do juiz. Um juiz é um servidor público, como qualquer outro. Pode falar o nome dele, não tem problema nenhum. Dr. Brian, o senhor tomou uma decisão em cima de uma legislação, o senhor não toma uma decisão em cima do nada, mas o senhor tinha, com certeza, outras legislações possíveis nas quais o senhor poderia aplicar, mas o senhor preferiu aquela de deixar o criminoso em liberdade. Tanto estava errado que ele foi parar lá no Pará, salvo engano. Mas se não tivesse aquelas câmeras, não tenha dúvida. E que uma menina daquela, com aquela roupa, estava fazendo com um homem num local escuro? Ela foi no banheiro? Pode esquecer. Ela seria, a fala dela seria um descrédito para todos. Totalmente desconsiderada, então... E aí, Diana, onde vem a política pública da questão de locais como aquele, próximo a uma balada, podendo ser um ambiente de perigo? Será que não causa a necessidade de uma interdição, colocar tapumes, algo que não permita esse acesso? E as câmeras deixaram uma Paranaguá mais vigiada, e essas câmeras tendo pessoas que, de fato, olhem no instante que aquilo está ocorrendo, para que no ato já esteja... você não precisa daquilo para comprovar o que ocorreu, mas sim impedir que ocorra. Essa é a política pública que deve atuar, e até agora, nesses dois sentidos, eu não vi absolutamente nada. Só fazendo um adendo, não é nenhuma questão só da balada, mas sim de uma escola que tem ali próxima, né? É uma escola com educação infantil e é uma escola onde há cursos noturnos ali também, né? Então, a questão que a Janaína falou também, da política pública, em nome não só da mulher, mas também de crianças e dos alunos, uma questão em geral ali, né? Já aconteceu o crime e vamos esperar outros crimes acontecer para tomar uma atitude com relação àquele local? E também, só aproveitando a deixa daquela situação, ao ver o vídeo, todo mundo me pergunta, o que ela poderia fazer ali, tecnicamente, de defesa pessoal, né? E nunca vai se justificar, inclusive o contrário, né? A situação de vulnerabilidade de alguém que está alcoolizado, daí que ela tem que ser mais respeitada ainda, né? Então, o estupro de vulnerável é pior ainda. Mas o que eu tenho alertado as meninas em situações de sair à noite, por exemplo, é formar essa rede de apoio. Então, nunca a gente vai julgar se a pessoa quis beber a mais ou a menos, mas mulher que está
em alerta, que quer se defender, não vai beber a ponto de não conseguir se livrar de uma situação. Ou, se uma amiga tua beber nesse nível, vocês vão juntar em 2, em 3. Ah, vai embora com fulano. Não, vai embora comigo. Não deixa ela sozinha. No caso da menina, depois quando ela saiu de lá, mas já faziam mais de 13 minutos que eles estavam lá no posto, a amiga dela veio de encontro a ela. Então, 13 minutos, você acha que é pouco, mas serviu para traumatizá-la para o resto da vida. E tudo que aconteceu, ela falava muito, eu tinha medo, tinha um espelho, eu tinha medo que ele quebrasse o espelho e me machucasse, eu tinha medo que ele me deixasse inconsciente. Então, ela não estava alcoolizada nesse sentido, né, de não ter consciência. Ao contrário, o que ela foi aguentando ali foi para se proteger de uma situação pior. De um ataque pior. Mas 13 minutos, se você deixar tua amiga sozinha, você acha que é pouco, mas é muito, e foi muito. Então, formar rede de apoio é também sobre isso, as mulheres estarem cuidando uma da outra em todo momento. Por isso que cada vez mais esse assunto deve ser colocado em todos os ambientes de discussão, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, ou através do jornalismo, enfim, para que essas dicas, que elas podem fazer a diferença entre uma pessoa ter uma situação, como você mesmo mencionou, Jana, às vezes um trauma pro resto da vida, Deus queira que ela consiga superar, mas é uma situação que marca como uma cicatriz. Pode deixar de doer, mas a cicatriz vai ficar lá. E aí eu quero fazer uma pergunta salgada. Homens são perigosos? Quer responder primeiro desse? Eu não sei te dizer assim se os homens, se você pode generalizar se os homens são perigosos. É estranho, né? Difícil perguntar. É difícil, tem até eu falei ontem para minha filha, eu tenho uma mais velha de 26 e a mais nova de 9 anos. E ontem eu estava falando para ela assim, foi perguntado para várias pessoas. Você acha que nós temos que proteger as mulheres? Nós temos que cuidar das mulheres? As mulheres precisam ter políticas de proteção? Todo mundo diz que sim. Uhum. E daí você pergunta, contra quem essa defesa para a mulher? Aí todo mundo se liga, né? Que é por causa de homem. Mas, como seria um mundo onde a gente não precisasse se preocupar com isso, né? Seria um mundo muito melhor. Agora, eu trabalho com crianças, né? Dou aula para crianças de jiu-jitsu e as minhas turmas têm muitas meninas. E esses dias uma menina, ela não queria fazer o exercício com o menino de jeito nenhum. Daí eu fui conversar com ela, porque elas podem escolher, se elas não quiserem fazer com o menino, não tem problema. Daí eu só perguntei se aconteceu alguma coisa. Ela, é porque eu já tive caso de muita violência doméstica, daí eu não gosto dos meninos, tal. Daí eu falei assim, mas algum menino daqui machucou você, aconteceu alguma grosseria, tal? Não. Eu falei, então, se você pudesse um dia treinar com algum menino e ter a oportunidade de conhecer outros meninos que são legais, de outros homens, né, que são cuidadores. Então, a gente tem que trabalhar deixando esse legado, né, a gente que passou perrengue, eu acho que o nosso legado, que estamos pensando e vivendo sobre isso, é também dizer para as meninas que simplesmente, às vezes, é uma questão de melhores escolhas e da gente saber com quem a gente está. E isso não garante a nossa segurança, infelizmente. Mas eu acho ajuda. Que existe... mas já ajuda. Mas eu acho que existem homens que valem a pena, com certeza. E a outra... Por favor, Andressa, complemente. Não, eu acho que a gente está numa geração assim que a gente consegue ter bastante informação, né? E muito acesso a profissionais também. E eu acho que a gente consegue também direcionar melhor a essa nova geração que vem de crianças, né? Tanto a Jana, que ajuda a instruir essas crianças que vêm, né, no tatame, tanto a gente, né, Angel, não temos filhos ainda, mas a gente consegue ajudar também através da mídia, né, de peças da imprensa também, a gente consegue esclarecer algumas coisas que são importantes. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, né, para ajudar a direcionar e esclarecer e a formar também a consciência não só de homens, mas de mulheres também, né?
que o problema também são muitas mulheres machistas que ajudam a tornar homens machistas, e assim a gente tem um ciclo sem fim. Então, de a gente ajudar a tornar de uma sociedade mais igualitária, né? Tipo, onde homens e mulheres têm os mesmos valores e os mesmos espaços, enfim, cada um com as suas razões, enfim. E eu acredito que homens e mulheres são perigosos onde há uma má intenção, né? A gente não pode excluir o ser humano ou a raça, enfim. Perfeitamente, concordo com você. Eu acho que eu sempre gosto de mencionar, né, que apesar de os números comprovarem a violência masculina é muito superior à feminina, ocorre, mas número inexpressivo. Mas aí nós estamos tratando de criminosos, né? Gênero masculino / criminoso, porque é um crime, acima de tudo. E aí as meninas comentam aqui, né? A Juana Maria Zanotto, façam jiu-jitsu, ajuda muito no empoderamento feminino e autoconfiança feminina. A Elza Olsen, vamos falar sobre esse assunto até que não seja mais necessário explicar o óbvio. Concordo. Gabriela Tórtora, maravilhosa e leve abordagem de um assunto tão importante para a sociedade. Esse é o intuito, fazer com que o programa seja leve, apesar do tema ser um pouco pesado. Jana é uma mulher incrível que influencia não só com seu trabalho, mas com mulher que é. Parabéns. Jéssica Andressa está com defesa pessoal, mulherada. Nós estamos encaminhando para o final do programa, passa muito rápido essa hora, e aí eu gostaria de entrar num tema que ela é a questão do bem-estar social da mulher, e aí, obviamente, né, não precisa estar necessariamente num aspecto emocional com o homem, também, porém, não necessariamente precisa ser isso. Esse é um assunto também abordado, Jana, a questão da mulher ter algo que ela consiga dizer, esse é o meu real prazer e eu consigo viver bem, mesmo que solo? Isso, então, faz parte dessa construção, né? Eu acredito numa construção de uma nova mulher, mas no sentido macro mesmo, sabe? Que a gente não esteja mais presa a tudo que a gente foi aprendendo, tudo que a gente aprendeu, que a gente seja nova no nosso novo olhar, que a gente amplie esse olhar. E sabe onde que ele começa? Na gente mesmo. Então, eu falo para minhas alunas sempre, quando a gente faz o seguinte exercício, você olhou para a mulher, julgou a roupa dela, você já se corrige. Porque você não tem que julgar a roupa dela, né? Você não tem que julgar se ela tá solteira ou tá casada, porque isso às vezes tá no piloto automático. Ah, porque fulana tá solteira há tanto tempo, deve ser uma chata. Então, a gente vai criando essa cultura, e por isso que daí as mulheres se cobram, que tem que casar até tal idade, que tem que ter filho até tal idade. Então, essas coisas, como é que elas vão mudar? Quando a gente mudar. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que se posicionar, e dar um certo trabalho, porque você tem que estar mostrando todo o tempo que você realmente tá feliz e de verdade naquele sentido, né? Então, tô feliz com o meu trabalho, tô feliz com as coisas que eu faço, tenho uma vida produtiva, lá. Porque se a gente fica se lamentando, ai, mas eu tô solteira. Então, a gente tem que construir essa imagem de verdade, porque imagem de mentira não se sustenta, né? Mas quem está nesse papel tem que se posicionar. E eu pago um alto preço por isso, né? Porque as pessoas acham que eu sou... porque eu sou muito faladeira, porque eu sou, né, curta e grossa, tal. Então, eu não me importo de pagar esse preço. Só que eu acho que a gente que tem a consciência de uma coisa e que a gente pode mudar a vida de outras pessoas que ainda não têm essa consciência ou que ainda não tem voz para se posicionar, a gente tem que fazer. Custe o preço que custar. Então, eu acho que a gente pode, sim, construir uma mulher totalmente renovada, forte, empoderada. Empoderada é ser capaz, né? Capaz de fazer coisas, de tomar decisões. Mas que a gente quer, sim, um mundo mais justo, mais junto, todo mundo junto, homens, mulheres, todo mundo.
E aí, Mas sabe o que você... é interessante? Só um pouquinho, Angel. Sabe o que é interessante nessa conjectura toda? Que quando você é feliz com você mesmo, isso te desobriga a você procurar relacionamentos nocivos, vazios, que acabam naquele ciclo de violência que a gente começou a falar no início da live, né? O relacionamento abusivo, o relacionamento ruim, o cara Sem dependência emocional. complicado. Exatamente, o cara complicado, o cara que vai te prejudicar, que vai tirar a tua autoestima, e aí você fica presa a esse tipo de relacionamento. Quando você é feliz com você mesmo, isso te desobriga, nossa, você lima isso no instante da tua vida, e assim, é libertador. Verdade. Janaína, e você como professora de educação física, eu gostaria que você fechasse justamente com isso, a importância da atividade física para a melhoria da endorfina no organismo, consequentemente uma melhora em toda a saúde mental. Isso. Então, corpos doentes não conseguem tomar decisões, corpos doentes não conseguem ter ideias, corpos doentes não conseguem mudar o mundo, e é isso que a gente quer fazer. Então, hoje ainda saiu um artigo falando que não existe o sedentário saudável, que a pessoa sedentária diz que é saudável, então não existe a pessoa sedentária saudável, porque o sedentarismo é uma doença. Então, a gente tem que buscar se movimentar, de qualquer jeito, na condição que você tiver. Só posso andar na quadra da minha casa, vai. Só gosto de dançar, bota no YouTube, Fit Dance, 30 minutos, vai dançar. Nós, profissionais de educação física, fizemos uma coisa errada, falamos a vida inteira para as pessoas que elas tinham que treinar pesado, 1 hora por dia, 7 dias por semana, e nós também estamos querendo mudar isso. Então, faça o que for possível, o que estiver ao seu alcance, mas se movimente, porque isso vai trazer benefícios não só emocionais, porque né, nós liberamos hormônios do bem-estar durante o treino, mas a gente vai ter independência, porque quem tem força tem independência motora, anda para onde quer, sobe e desce para onde quer. Vamos envelhecer com mais qualidade, e a mulher carrega esse estigma de ser cuidadora, né? A gente só pode cuidar de alguém quando a gente estiver bem. Não adianta a gente querer cuidar do mundo e a gente está mal, a gente está ficando lá para baixo. Nós abrimos exceção para tudo. O teu marido vai para o futebol 2 vezes por semana, o teu marido vai para o jiu-jitsu 2 vezes por semana, e você não consegue fazer a tua atividade física nunca em nome de todos os outros. Então, bora se movimentar do jeito que der. Sem dúvida nenhuma, todas as mulheres que assistiram esse programa, e os homens também, certamente se identificaram com muitos dos relatos que aqui foram trazidos, e eu já agradeço imensamente, Andressa, você, por ter sugerido a pauta logo quando nós fizemos uma live, acredito que com jornalistas, né, há quase que 1 mês e meio atrás, e até foi você que disse assim, que tal fazer de 1 mês de março um assuntos referentes à mulher? E é verdade, a gente precisa esquecer arrasou. Não, é verdade, ela foi uma pauteira para o programa excepcional, e aí eu tive que correr atrás de várias mulheres em área da educação, área da saúde, área do ensino, e culminou a área do direito. Ontem tivemos uma live muito interessante a esse respeito, e aí eu queria justamente concluir o mês de março, porém, iniciando abril, tive um probleminha técnico no sábado que me impediu de fazer uma live, e a live de vocês era na segunda, mas, de toda forma, fico feliz, Andressa, por você ter contribuído bastante com a Conversa Salgada. Imagina. Agradeço um monte também a Janaína, prazerzaço te conhecer. Certamente a gente vai te chamar para outras conversas. E aí eu gostaria de uma palavra final de cada uma sobre o que pode ser o mundo ideal para as mulheres. A começar por você, Andressa. Eu acho que o mundo ideal para as mulheres é um mundo que a gente possa conviver também com os homens de forma igualitária, de forma respeitosa e de uma forma onde a defesa pessoal seria apenas um esporte, né? E não uma necessidade, seria algo apenas para questão de desenvolvimento mental, emocional, e não tanto uma questão de defesa como a gente precisa tanto hoje em dia. Esse, para mim, seria o mundo ideal. Janaína? Concordo com tudo que a Andressa falou, e também digo que o mundo ideal para a mulher é onde a gente possa ser a gente mesma. A gente cresceu e a gente se formou sendo alguém para agradar outra pessoa. Nossa aparência, nossos modos, nossos gestos, a nossa fala, a nossa voz sempre foi para agradar as outras pessoas. E quando a gente se reconhece como nós mesmas e se assume,
Isso é maravilhoso e eu acho que seria um mundo ideal a gente ser a gente mesmo. E com essas falas enriquecedoras, que valem muito mais que qualquer quantia monetária, eu me despeço de ambas, agradecendo ao público que assistiu. Entramos no mês de abril, vamos fazer lives sobre o autismo. Eu gostaria que todos continuassem acessando Conversa Salgada, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja também pelo YouTube, onde essa live vai estar na íntegra daqui a pouco. Mais uma vez, meus agradecimentos a Andressa Costa, jornalista, e também a Janaína O'Donnell, que ela é professora de Educação Física, entre outras coisas, instrutora de defesa pessoal para mulheres. Meninas, muito obrigado. Esse foi um Conversa Salgada de hoje. Que dá. Obrigada. Fiquem com Deus.